E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. E hoje nós estamos aqui para mais uma aula de história, né, com o professor Adonis, né? Espero que todos vocês, seus familiares e queridos estejam muito bem. Hoje, pessoal, a gente vai falar sobre um assunto que raramente as escolas tratam, né, mas agora, com o passar do tempo, foi muito discutido e que nós vamos estudá-lo, meio que superficialmente, vamos citar a história da África. E para a gente começar, né, esse assunto que é muito gostoso de ser estudado, vamos falar um pouco sobre a história e seus excluídos. Inicialmente, pessoal, nós temos que saber o seguinte: professor, por que nós não estudamos, né, é, de certa maneira, o conteúdo de história da África, né? Aquela África, não o Egito, que faz parte da África também, mas aquela África que nós chamamos de África Negra, a região sul da África, a região oeste da África, onde fica Gana, Costa do Marfim, Senegal e outras civilizações e outros países. Inicialmente, pessoal, eu quero trazer que essa história, né, assim, até para o ensino mesmo de história, foi excluída por muito tempo, né? A historiografia, de certa maneira, nunca deu a atenção devida que fosse necessário para que possamos, né, estudar e conhecer um pouco mais sobre a história da África. Aquela África, não a África que está ligada mais à Europa, mas a África da região sul e centro-sul do continente africano, né? E a historiografia, ao longo do tempo, né, excluiu desenhos de povos, isso é inegável, né? A historiografia no sentido de que aquele que escrevem a história, os historiadores, né, e a história, muitas vezes, né, negaram e não escreveram sobre civilizações, e isso foi perdido, pessoal. E a África faz parte desse conteúdo, né? Se fez pensar que não era um assunto relevante, assim, estudar o continente africano. Por que não? Por que não estudar um continente africano? Né? Já que o continente africano é uma das nossas raízes, né, principalmente da formação brasileira, do povo brasileiro, né? E a historiografia, né, deu importância a nações que foram, em grande parte, né, dominadoras, né? Aquelas nações europeias, conquistadoras, imperialistas que se teve ao longo do tempo, né, e ao longo da história, né? E que teve alguma relevância. Se teve alguma relevância, né, por mais que seja em algum local, né, se teve alguma relevância para a história ou para a relação com a Europa, a historiografia sempre falou um pouco. Não muito, não com profundidade, mas falou um pouco. Né? E a historiografia ainda, né, ligada a esse eurocentrismo, né, não aponta nem mesmo em hipótese que os povos africanos, subsaarianos, né, tiveram o mesmo tipo de organização em torno da importância de rios e bacias do Níger, como Orgun, Obar, Oxum, né, que são rios, né, Erinley, ou mesmo os inúmeros rios que compõem a bacia do Congo. Veja, pessoal, algumas civilizações na África, principalmente da África do Sul e da África, que nós conhecemos como África subsaariana, né, elas tiveram a mesma organização, né, que tiveram os povos mesopotâmios e que tiveram os povos egípcios, né, ou do povo do Egito, né, e alguns povos também da Europa que se organizaram ao longo de rios, pessoal. Isso é uma questão, né, que a história e a historiografia, né, e a gente, como historiadores, temos que bater o pé e dizer, né, que a história pecou muito, os historiadores pecaram muito em não trazer civilizações que foram relevantes para a história do mundo e principalmente para a história brasileira, porque povos africanos habitaram aqui nossa terra, principalmente com o período de escravização desses mesmos povos que existiam e que existem ainda na África, né? E deixa uma pergunta, né? Nós estudamos a história do continente africano ou só estudamos pequenas partes ou fragmentos, como é a história do Egito, né? Isso. E às vezes citado às vezes ali o norte da África, às vezes o Marrocos, alguma coisa nesse sentido, mas muito pouco. Então, fica aqui, pessoal, de início, né, essa crítica à história e fica a crítica também à historiografia para a gente entender um pouco mais sobre a história da África. Dando continuidade, pessoal, aqui nós temos dezenas de impérios, né? Dezenas não, na verdade nós temos 6, né? Mas existiram dezenas de impérios, né? Ou centenas de impérios que governaram o continente africano. Não só o Egito, que também foi um império, né? Mas nós tivemos também Cartago, que antes de Cristo tiveram uma guerra também, né? Com os romanos, que vocês estudaram a história de Roma, pode saber que o Império Cartaginês, né? Ou as Guerras Púnicas,
foram o auge desse império, que era o império ao norte da África, né? Nós tivemos também o Império Núbio, de 780 a.C. até 350 depois de Cristo, que fez muita relação com o Império Egípcio, né? E com o Egito, né? Nós também tivemos o Império de Gana, de 700, né, até 1250 depois de Cristo, né? Tivemos o Império de Mali, de 1200 até 1670, e o Império de Oiú, ou Lourubás, né, de 1300 até 1835, mais ou menos meados do século XIX. E o Império Sogaês, que é de 1460 a 1591. Então, pessoal, percebemos aqui que vocês, pode ter certeza aí, ou tirando um ou outro aí que vocês possam conhecer, raras exceções de alguns alunos que conheciam ou que conhecem algum desses impérios, né? E esses impérios, principalmente os povos que habitavam esse império e que conquistaram esse império e que formaram esses impérios, também faz parte da nossa história brasileira, porque nós temos uma grande relação, principalmente, né, com o continente africano, com o tráfico transatlântico de pessoas escravizadas que vieram aqui para o Brasil. Dando continuidade, pessoal, veja só, nós temos dois grupos que vieram de pessoas escravizadas, né, para o Brasil, que é os povos bantus e os sudaneses, que nós vamos estudar mais à frente. Mas, primeiramente, pessoal, a gente vai estudar os bantus. Os bantus, a sua localização e sociedade. Veja. Atualmente, assim, os bantus vivem no sul da África, né, sul, centro-sul ali da África, como você vê aí no mapa, principalmente onde está marcado de vermelho, né. Ali na região do centro-sul, né, do continente africano, né? Assim, entre os países ali de Angola, Moçambique, Namíbia, África do Sul, Zâmbia, do Zimbábue, né, do Quênia, né, e etc. Esses povos, pessoal, os bantus, eles foram escravizados, né, pelos portugueses, muito tempo, né, e foram trazidos, sim, aqui para o nosso país como pessoas escravizadas, né, e foram utilizadas também implantações aqui do Brasil, né? Os Batos, né, são grupos étnicos parecidos. Esses grupos étnicos dos Batos, pessoal, é parecido com os grupos, né, indígenas que nós temos aqui no Brasil, viu? São pequenos grupos, né, ou subgrupos que nós chamamos, né, que são organizações ali com um chefe, né, e que vivem em comunidades, né, e que criam suas próprias regras, procuram seus próprios alimentos, né? E estes grupos aí, como eu falei, né, possuem em comum a família linguística assim, Banta, né, que é um grupo linguístico que eles falam, né? E assim, não todos os Batos falam uma língua só, mas falam um grupo linguístico parecido, né? Como é a nossa língua, um exemplo. O português brasileiro, o espanhol, né, e o italiano derivam de uma língua ou de uma língua mãe que se chama o latim. Os grupos bantus tinham mesmo esse grupo linguístico, não do latim, mas da língua ou do grupo linguístico banta, né? Eles falavam parecidos, mas não igual, né? Os bantas viviam principalmente assim, são de caça, né? Viviam de caça, de pesca, né? E coleta de alimentos. Eram povos mais ou menos seminômades, como nós conhecemos nas comunidades indígenas aqui. É parecido, não idêntico, mas parecido, né? Eles procuravam frutos, raízes e vegetais comestíveis, né? Vejam, percebam que esses grupos, né, têm muita semelhança, como eu falei e repeti novamente, com os grupos étnicos e as comunidades indígenas que existiram e que existem até hoje aqui no nosso país. Os Bantões, né, chegaram a constituir, né, pessoal? Veja aí, um reino. Quem nunca, acho que nenhum de vocês, né, ou raramente, com exceções, ouviu falar do Reino do Congo, né, que foi um grande império, né, que os povos bantus também, ou comunidades, né, viviam no seu território, né? E que envolvia grande parte do noroeste do continente africano, onde se localizava ali o reino de Congo. Batons e sua cultura, vejam. No passado os Batons assim, viviam em aldeias que eram governadas por um chefe, como eu bem falei. Aqui nós temos os indígenas, que eram comunidade por um cacique, né? Mas eles eram governados por um chefe, né? O rei Banta, ou Banto, na verdade, né? Também conhecido como Manigungo. Recolhiam os impostos, forma de objetos, né, mercadorias e alimentos de todas as comunidades que constituíam seu reino. Pessoal, a comunidade, de certa maneira, ela não tinha uma moeda, como já temos o dinheiro, né? Não forjava uma moeda, mas ela trabalhava com uma economia de troca. Um exemplo, você produzia um determinado alimento, eu ia lá e trocava por outro alimento, como está dito aí no slide, e como as informações que nós temos, que apesar de escassas,
é o que nós temos sobre os povos bantus, né? Como eu falei, né, os bantus ou algumas comunidades da África, né, foram excluídas por dezenas de anos, né, centenas de anos, principalmente pelos historiadores, né? E a história, né, nega isso, né? Fermente, e nós historiadores temos que bater o pé e dizer que a história, né, essa é a história dos excluídos, principalmente o povo bantus, que foi um dos povos escravizados que veio para o Brasil, né? E nós temos as principais línguas bantas, né? Como eu falei, é uma matriz linguística, como é o latim, que deriva o português, deriva o italiano, deriva o francês e deriva o espanhol. Os povos bantus tinham uma língua matriz, que era a língua banta, mas eles falavam outras línguas, né? A Lugada, né? Luganda, quer dizer, Kikongo, né? Siniajá, Xixona, Nebelele, Zulu, Suyazi e Xoxa. Percebam, pessoal, que eram vários livros falados por dezenas de comunidades e centenas de comunidades e eram organizadas, né, pelos esses povos bantas. Tranquilos? Dando continuidade, a gente vai estudar um outro povo agora, né, que também foi escravizado e que foi trazido aqui para o nosso país, que são os sudaneses, que viviam mais ao sul da África, por isso que o nome de sudaneses. Principalmente o sul do Sudão, né, que é um país hoje da África, dividindo aí com o Marrocos, né. Os principais reinos sudaneses foram o de Gana, né, o de Mali, Songhai e Trecru, Carni e o Bornu, né. Esses reinos, pessoal, foram constituídos pelos povos sudaneses, né, que dividiam em 3 subgrupos, né, que são os Iorubás, os Gegés e os Fantim Achintins. Percebam, pessoal, que os sudaneses têm uma relação assim parecida de organização, principalmente com os bantus, né? Os bantus, eles organizavam em pequenos grupos, né, que se tinha um chefe guerreiro, como chamavam, né? E esses grupos se organizavam, se auto-organizavam ao redor dessa liderança, né? E não era diferente dos sudaneses, pessoal. Apesar de ter constituído outros impérios, né, os povos sudaneses também tinham essa parecida organização, né? Esse grupo tinha origem, né, do que hoje é representado pela Nigéria, né? A Costa do Ouro, ou mais ou menos ali perto da Costa do Marfim, né? E o seu destino geral, principalmente, desses povos escravizados, era a Bahia, aqui no Brasil. Esses povos que foram muito escravizados, pessoas trazidas da África, né? Principalmente da matriz sudanesa, né? Desse povo que foi trazido aqui para trabalhar em plantações nas cidades, né? Uma forma horrorosa de manter as pessoas em cativeiro, que foi a escravidão. Mas esse povo também foi escravizado e nós temos nossa descendência dos bantus, dos sudaneses e de outros povos que viveram na África. Dando continuidade, pessoal. O reino sudanês, a gente falou um pouco, né, que era parecido com os bantus, né, ou dos povos bantus. Nós vamos falar de um império, ou especificamente do Império de Gana. Por que, professor, vai falar do Império de Gana? Eu não quis especificar, mas tiveram outros impérios, mas eu quis trazer do império que raramente as pessoas vão conhecer, né? A região entre o rio Senegal e Níger, os soniquês, povos de origem mandê, fundaram pequenas cidades que desde o século IV foram se unificando, muito provavelmente para resistir às guerras com povos nômades. Pouco se conhece sobre tal processo, mas no século VIII a região já era conhecida como o Império de Gana. Percebam, pessoal, que alguns povos, né, se organizam isso ao longo do tempo, né, em pequenas comunidades, depois em grandes comunidades e fundam impérios e reinos, né, principalmente por defesa ou por sobrevivência. Tranquilo? E não é diferente do Império de Gana e de outros impérios, né, que aconteceram ali na África. Beleza? Aí desta forma, né, enquanto o norte da África, principalmente o norte, que eu digo que tinha aquelas relações principalmente com a Europa, né? E ali, né, que nessa época aí, ou da formação desse império ali, século VII, século IV, quer dizer, tinha ali relação com os gregos, com os romanos, com os fenícios, com os cartagineses que também habitavam a África, né? Os líbios, os persas, os egípcios, né? Os árabes que colonizaram não, mas que vieram, né, e invadiram toda a região do norte da África, né? O reino de Gana, na África sudanesa, né, pôde se desenvolver isoladamente. Apesar de todo o norte da África ter uma relação com a Europa, né, e muito mais perto da Europa, essa relação de comércio com outros povos, principalmente os europeus,
o Império de Gana não teve uma grande relação com os europeus, mas tiveram relação com esses povos que tinham relações com os europeus. Teve relação com os fenícios, com os cartagineses, né, e com os egípcios, e principalmente com os árabes, né. Dito isso, pessoal, o Império de Gana ali sim, ele se desenvolveu isoladamente, no entanto, se desenvolveu, né, e sua capital principalmente foi a Kubi Salem, né. Era uma cidade grande em que foi concentrado todo o poder e que se tinha um rei, né, e sua realeza, com uma aristocracia, etc., como nós conhecemos de outros povos e de outras organizações, que se tem como centro um rei, né, do governo. Né? Aí, dessa cidade, o rei e seus nobres, né, controlavam os povos vizinhos, obrigando-os a pagar impostos em troca de proteção. Né? Além disso, né, Gana controlava o comércio. Esse comércio que vinha do norte, né, para o sul ou para a região de outros impérios, né, para o sul da África, Gana estava no centro ali do comércio, né, e controlava todo esse comércio aí que vinha do norte para o sul ou do sul para o norte, né, principalmente controlando sal, né, e tecido que vinham do norte e principalmente controlando, né, o ouro e pessoas escravizadas que iam para o norte ou vinham, né, aqui para a América, né, ser colonizada, né, e ser explorada aqui pelos portugueses e espanhóis e outros povos europeus. Beleza, pessoal? Nós ficamos por aqui. Isso é tudo, né? Espero que tenham gostado da aula. Muito obrigado e até a próxima.